Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor. Amém? Amém. Como é bom estarmos na presença do nosso Deus e podermos adorar ao único e verdadeiro Deus. Eu quero convidar você para que a gente se una nessa adoração cantando o hino de número 9 do nosso seminário para o culto cristão. Vamos ficar de pé para esse momento? Também por esse privilégio que temos agora de chegarmos a este lugar, de podermos estar na Tua casa, como Tua igreja que somos, ó Deus. Queremos, ó Deus, entregar esses momentos de adoração a Ti, Senhor Deus, como culto a Deus que apresentamos, ó Deus, em honra ao Teu santo e glorioso nome, Senhor Deus. Por isso, Senhor, esteja recebendo, ó Deus, a nossa adoração, Pai. Que ela possa estar, ó Deus, chegando diante de Ti com um bom perfume, ó Deus, um perfume que Te agrade, Senhor Deus, e que possa, com isso também, ó Deus, manifestar-Te, ó Deus, aos nossos corações, ó Pai, nesta noite, através de tudo que faremos aqui, Senhor Deus. Pedimos, ó Deus, a Tua direção, a direção do Teu Espírito Santo, ó Deus, e Te agradecemos desde já pelos momentos que passaremos neste lugar. Abençoa, Senhor Deus, cada vida que veio aqui. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão, ó Pai, assistindo, ó Pai, através da transmissão neste momento também. Que onde estiverem, nos seus lares, possam ser tocados e abençoados por Ti, Senhor Deus. Te agradecemos desta forma, orando a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós queremos ouvir um pouquinho sobre missões nesta noite. E estamos vivendo um momento de campanha de missões estaduais e o Enzo vai
falar aos amados que aqui estão também a respeito de missões estaduais. Boa noite, irmãos. Boa noite. Hoje vou falar a respeito das missões estaduais, que nesse mês será o último mês. Então, estamos, a nossa meta é de atingir ofertas, R$1.000 de oferta para levarmos a convenção para fundos missionários. E hoje falaremos mais a respeito sobre a produção de igrejas e o movimento missionário. Quero pedir para passar um vídeo. Olá, me chamo Bebeto, sou missionário, sou membro da Segunda Igreja Batista em Almirante Tamandaré. Nosso trabalho aqui no bairro Jardim Paraíso, na escola de Siqueira, começou a partir da identidade missionária da nossa igreja. O Jardim Paraíso está localizado na região conhecida como Restinga Seca. São 8 bairros e cerca de 10 mil habitantes. A nossa primeira igreja está sendo plantada aqui no Jardim Paraíso. A gente recebeu aqui um aval, as portas abertas da diretora Kelly, para dar algumas palestras. Entendemos que a escola não é só um prédio, a escola são pessoas, e a partir do momento que essas pessoas compreendem as parcerias em prol da comunidade, tudo se transforma. Tem sido assim desde 2018 aqui na escola com a parceria com a Igreja Batista. E dentro disso a gente conheceu a realidade, a necessidade dessas famílias aqui, de um cuidado espiritual e também em algumas áreas de carência que existem dentro dessa comunidade. Utilizando a escola como base dos nossos projetos, hoje a gente tem uma escolinha de futebol acontecendo em um contraturno escolar. Pelo menos uma vez no mês procuramos fazer alguns bazares para ofertar na vida das famílias aqui. Hoje nós temos 34 famílias também inscritas no nosso programa de doação de cesta básica. Outra coisa que se abriu para a gente foi a implantação de alguns PGMs. Hoje nós temos 2 PGMs funcionando aqui e temos também a escola como palco de uma atividade aos finais de semana, um discipulado coletivo de todas as famílias que nós abraçamos aqui. E tem sido o nosso principal foco, cuidar da vida espiritual desse povo. E nós queremos, a partir dela, transformar toda essa região da Restinga Seca, porque nós cremos que Jesus é a esperança que transforma. Então, como nós vimos, a plantação de igrejas não é só um movimento para criar igrejas, mas também para ajudar os irmãos que precisarem de ajuda. Quero passar a palavra para o pastor. Obrigado, Enzo. Nós vamos também estar orando nesse momento pela obra missionária e colocando diante de Deus esse desafio que é o Paraná e principalmente também a nossa região, lembrando que o sudoeste do Paraná é uma região muito carente ainda do Evangelho, então precisamos focar nisso. Também nós vimos ali no final a respeito de adoção. Queremos ter pessoas que adotem missões, contribuindo de forma mensal para missões durante 1 ano, 2 anos, aquilo que Deus falar ao seu coração. Então, adote um projeto missionário, adote um missionário e comece a contribuir cada mês com o valor que você colocar também no seu coração, para que assim também a gente possa alcançar mais vidas, como vimos neste vídeo. Eu quero convidar para estar orando agora nesse momento pela obra missionária a Rosa, para estar orando e colocando diante de Deus, então, a obra de missões do Paraná. Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor é o Senhor da obra. Nós sabemos do poder que o Senhor tem para fazer todas as coisas. Mas o Senhor escolheu a nós, ó Pai, para participarmos da Tua obra. E nós nos sentimos honrados por tamanho privilégio. Por isso, ó Deus, que possamos participar da obra missionária
com esse sentimento no nosso coração de que somos privilegiados por podermos, ó Deus, colocar os nossos recursos, orarmos, ó Deus, e até mesmo fazer missões, ó Deus, através do nosso testemunho. Por isso, ó Deus, trabalha em nossos corações, ó Deus, para que esse sentimento, ó Deus, de participarmos da Tua obra, abrindo mão muitas vezes, ó Pai, daquilo que consideramos tão prioridade na nossa vida, para investirmos sim, ó Deus, naquilo que é para a eternidade, meu Deus. Por isso nós queremos colocar o nosso coração, ó Deus, diante do Teu altar, porque o Senhor conhece o nosso coração. E por isso pedimos, ensina-nos a amar missões como realmente deve ser amada, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos ler a palavra de Deus. Quero convidá-los para que leiamos a palavra de Deus que será projetada e tem por título A Mão de Poder do Senhor. Nós vamos ficar de pé para essa leitura. Conforme está ali na tela, nós faremos a leitura, né? Começa com dirigente, depois a igreja, depois todo são alguns textos selecionados de Salmos, 1 Pedro e 1 livro de Crônicas. A mão de poder do Senhor. Ó minha alma, espera silenciosa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Na tua mão há força e poder, na tua mão está o engrandecer e o a dar força a tudo. Amém? Amém. Nosso Deus é o Deus de poder, soberano sobre todas as coisas. E é por isso que nós vamos interceder mais uma vez agora pelo nosso Brasil, pelo nosso Paraná, pelo nosso mundo que está vivendo um tempo difícil, né? Com a pandemia. Então nós vamos estar orando ao nosso Deus. Eu quero convidar o pastor Alexandre a interceder a Deus pela nossa igreja, pelas igrejas nossas no Brasil, as igrejas de uma maneira geral espalhadas, porque todas têm vivido esse momento de dificuldades e nós aqui também vivemos, né? Então vamos orar intercedendo pela nossa nação, pelo nosso Brasil e mundo. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos nessa noite e nesse momento nos colocamos como teu povo, a tua igreja aqui reunida mais uma vez em intercessão pela nossa cidade, pela nossa igreja, pelo nosso país e pelo mundo. Sabemos que vivemos um tempo difícil em meio a uma pandemia que tem afetado tantas vidas, tantas famílias, tantas pessoas ao redor do mundo. Mas também confiamos e sabemos que absolutamente nada foge ao seu controle e à sua soberania, Senhor. Verdade. E como a tua palavra nos diz, há um propósito do Senhor em tudo isso. Verdade. Nós queremos estar, de fato, orando e clamando para que o Senhor e a tua boa mão esteja protegendo as nossas vidas, as nossas famílias, aqueles que amamos, espalhados aqui no sudoeste, no Paraná, no Brasil e por tantos lugares do mundo. E também pedimos, Senhor, que mesmo nesse contexto nós possamos estar próximos do Senhor. Amém. Entendendo tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para nos ensinar, para nos aproximar do Senhor e para que possamos viver de maneira temente ao Senhor. Amém, Senhor. Abençoa, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos cantar, né? Para convidar a Nancy mais uma vez. Teremos mais agora um momento que cantaremos 2 hinos. E no segundo hino que nós cantarmos, né, aquele que tem a seu dízimo, a sua oferta, terá a oportunidade de consagrá-lo ao Senhor nesta noite. Então, nós vamos fazer isso, né? Já que estamos de pé todos, né? Vamos continuar de pé mais uns momentos, cantando e adorando ao nosso Deus. Tu és fiel, Senhor. Nós temos um Deus que é fiel, né? Que maravilha, que bom podemos ter esse Deus.
nós podemos desfrutar desse cuidado que o nosso Deus tem sobre as nossas vidas. Estamos aqui porque temos um Deus fiel. Estamos na presença dele porque ele continua sendo fiel. Que coisa maravilhosa, né? Podemos adorar o nosso Deus, apesar de lutas que passamos, apesar de dificuldades. Temos por lutas passado, né? E essa é uma verdade de todos nós. E nós vamos continuar adorando o nosso Deus com as nossas vozes. Se você tem o seu dízimo, poderá nesse momento também consagrá-lo ao Senhor. Vamos mais uma vez falar com o nosso Deus, pedindo que Ele nos fale também ao coração através da palavra que será trazida nesta noite. Vou pedir que esteja orando nesse momento, irmão Cícero. Deus de toda misericórdia, Senhor nosso, graças te damos por estarmos aqui louvando e exaltando ao teu santo nome. Amém. Obrigado, Senhor, por ainda vivermos num país onde não tem restrição de culto, Pai amado. Que abençoe que sempre seja assim. Abençoa, Senhor, nossos corações para recebermos a tua santa mensagem. Que o Espírito Santo esteja agindo no pastor para transmiti-la em nossos ouvidos para podermos aprender. No sagrado do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos passar o momento da palavra, né? Nesta noite nós não temos o nosso momento de louvor com os jovens, uma vez que também boa parte deles estão nas suas férias, né? Estão viajando, mas nós já louvamos a Deus com as nossas vozes, com os nossos hinos, cantando, e agora vamos louvar a Deus com a mensagem, né, que o Senhor tem para os nossos corações. Quero convidar os amados que estejam com suas Bíblias atentas. Nós vamos ler o segundo livro de Reis,
né? E enquanto o pessoal coloca ali o tema da mensagem desta noite, é interessante porque algumas coisas a gente às vezes está aí vivendo, está sendo também presente no tempo das adversidades que estamos passando. E Deus colocou no nosso coração pensar família, coronavírus e Satanás, né? A culpa é de quem? Existe culpa nisso? Existe alguma coisa que nós possamos entender, né? Quando nós aliamos, né, família, esse momento da pandemia, né, e a obra que o inimigo faz tantas vezes e que ele está realizando no mundo. O que é que nós podemos pensar, o que é que nós podemos entender a partir de um tema como esse, um tema que é um tanto intrigante, e a gente fica pensando, mas, né, pastor, o que o pastor vai falar a esse respeito? O que o pastor vai dizer quando a gente pensa num tema como esse, né? É interessante, né? Eu escolhi um versículo que está em 2 Reis, no capítulo 4, nos versos 26, mas o contexto nos mostra a atuação do profeta Eliseu, aquele homem de Deus que foi usado de uma maneira tremenda no seu tempo, e ali nós vemos no capítulo 4 os milagres, né, que ele realiza. Né? Em primeiro momento, aquele milagre do azeite da viúva, né, que precisou do auxílio do Senhor, precisou da graça de Deus sobre a sua vida, para que ela e a sua família pudessem sobreviver num contexto em que havia extrema dificuldade. No segundo momento, nós vemos a história, né, da sunamita, de Eliseu, né, com aquilo que foi aquele tempo em que ele foi conhecido, por essa família, né, da mulher sunamita. E é interessante, a Bíblia não fala o nome dessa mulher, mas a história dela é uma história marcante, é uma história que fala de alguém que observa, de alguém que vê um homem de Deus que transita, um homem de Deus que vive fazendo o ministério, pregando a palavra, e num determinado momento ela fala para o seu marido a respeito desse homem de Deus. Eu vejo que esse homem de Deus que está passando, esse homem de Deus que nos visita, que várias vezes vem até a nossa casa, é um santo homem, né? Um santo homem de Deus, um homem que tem uma missão que foi dada por Deus. E aí então nós vemos a história que eles constroem um quarto para que nas suas viagens Eliseu e o seu acompanhante, né, o seu ajudante, pudessem ali ficar. Ele e Geazi, nas suas viagens, passar por aquela cidade de Sunem e pousar e ficar hospedado naquela casa desta mulher. E a história é essa: uma mulher que tinha dinheiro, uma família que era rica, dá a entender isso a palavra, né, que eles tinham posses e que não precisavam de nada. Mas Eliseu, né, insiste, alguma coisa que Deus possa fazer por você, alguma coisa que você precise. E aquela mulher então, ela, né, diz: olha, nós temos tudo, né, nós temos tudo que precisamos, então não precisamos praticamente de nada. Mas ela não tinha filho. E Eliseu então promete a ela que no ano seguinte ela teria seu filho. E a história mostra que aquele filho cresceu, e em um determinado dia esse menino está com o pai na lavoura, lá na plantação, e ele passa mal, e aí então ele é levado pelos empregados para casa, e aquela mãe ali cuida dele, mas ela percebe que aquele menino morre, né? Ela morre praticamente nos braços da mãe, né? Aquele menino. E ele leva, então coloca ela leva e coloca ele no quarto do profeta, e agora ela vai procurar o profeta, para que ele venha em socorro, para que ele venha e ali então produza o milagre de Deus na sua vida, na vida da sua família. E quando nós vemos lá no verso 25, diz que ela foi encontrar-se com um homem de Deus no Monte Carmelo, e quando ela ouviu de longe, né, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: ali vem a sunamita, corre ao encontro dela e pergunta-lhe: está tudo bem? Como está teu marido? Como está teu filho? E ela respondeu: vai bem.
É interessante, né? Porque quando nós pensamos nesse texto da palavra de Deus e pensando sobre família, num tempo como este, eu quis parafrasear esse texto, esse versículo em especial, e trazer a cada um de nós uma pergunta: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com o teu esposo? Com a tua esposa? Com os teus filhos? Com a tua família? E por que eu pergunto desta forma? Porque nos últimos meses todos nós temos tido mais tempo para refletir em questões bíblicas e das que dizem respeito à vida como um todo. Em particular, eu vejo entre estas coisas a situação das famílias, os problemas que começaram a pipocar dentro dos lares. E pelo que a mídia divulga, infelizmente, são muitos os problemas que estão dentro dos lares. Com o confinamento residencial e uma atitude forçada pelas circunstâncias da pandemia, o estresse, o risco de contágio e outros de ordem emocional têm colocado os relacionamentos à prova. Agora, a convivência, diante do desafio imposto pela vida, se mostra mais desafiadora ainda, mas algo contínuo, sem qualquer interrupção, fazendo com que os elementos que vinculam os casais se dissolvam de tal modo que não lhes resta outra alternativa senão a separação. O que antes era amor tornou-se desespero. Começamos a descobrir que as coisas dentro de muitos lares, infelizmente, são construídas com base na aparência. E diante das necessidades desta reclusão, as máscaras começam a cair e o caos tem se instalado, quer com a violência doméstica que estamos vendo, quer com outros fatores que estão presentes dentro das famílias, e onde esposa e filhos normalmente são os mais atingidos. É interessante que nós vemos isso trazendo então um grande número de separação. E aí a gente pergunta: onde tudo começou? De que forma tem se chegado a esse ponto? E eu estava pesquisando quando estava escrevendo essa mensagem e estava vendo no site jus.com.br, que trata de matérias jurídicas. Em uma matéria recente ali estava uma parte dela que eu pensei para a palavra desta noite, que dizia assim: a pandemia trouxe várias curiosidades sobre as relações familiares. Uma delas, infelizmente, foi o aumento dos números de divórcios após um longo período de quarentena e antes mesmo dessa fase terminar. Então está lá, essa revista que trata de matérias jurídicas, esse site trazendo essa informação. Na China, amados, onde foi o epicentro inicial do Covid-19, também, infelizmente, registrou um número recorde de pedidos de divórcio logo após o afrouxamento das medidas restritivas de isolamento pelo governo chinês. E aí, então, a consequência imediata de tudo isso, da liberdade de locomoção, foi um impulso desenfreado na busca pelo rompimento dos relacionamentos, sejam eles casamentos ou as uniões estáveis. Aqui no Brasil, segundo esse mesmo site, diz que houve um aumento de 177% na procura de escritórios especializados no direito da família e divórcios, comparando com o mesmo período do ano passado. E aí então nós vemos que isso tem sido uma demanda crescente. Eu creio que os irmãos que estão nessa área sabem bem disso, Eu espero que no seu contexto você não precise estar tratando de separações de famílias, mas o que esse site diz é que tem aumentado consideravelmente desde o início da quarentena. Diante disso, nós poderíamos ficar aqui divagando horas a fio, mas eu penso que algumas coisas são importantes que nós, nesta noite, pensemos juntos, para o nosso próprio bem e para o bem daqueles que amamos. O que de fato nos diz isso?
Onde é que está o culpado de tudo isso, se é que nós podemos atribuir culpa a alguém? Então, algumas coisas, queridos, para esta noite, que eu quero que você acompanhe o raciocínio, e assim a gente possa entender, quem sabe, de uma forma melhor aquilo que Deus quer falar aos nossos corações na noite de hoje. Onde está, então, a culpa disso? No primeiro lugar, a primeira coisa é que a culpa, para os casais, talvez a culpa é da pandemia, para que essas coisas aconteçam. A culpa é da pandemia. Será mesmo? Eu tenho visto algumas afirmações do tipo: a pandemia acabou com o meu casamento. Mentira. A pandemia apenas confirmou algo que já havia acabado. Sim, a pandemia escancarou verdades escondidas. Dizer que a culpa é da pandemia é uma grande mentira. O que aconteceu foi que a pandemia apenas trouxe à tona verdades que já estavam presentes no contexto de um casal, de uma família. E nós sabemos que o homem é expert na busca de respostas para os seus problemas. Nós vemos isso desde o Jardim do Éden, quando, ao ser questionado por Deus, qual foi a sua resposta sobre o pecado consumado? Lá em Gênesis 3:12, nós vemos que quando Deus questiona Adão, ele responde para Deus. Respondeu então o homem: a mulher que me deste, deu-me da árvore e eu comi. A mulher, por sua vez, disse, o Senhor perguntou a ela e ela disse, perguntou a ela: o que fizeste? E ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então os irmãos percebem, queridos, como as coisas acontecem desde o princípio. Nós vemos aí a síndrome de Adão e Eva mais uma vez se manifestando no meio dos casais agora, por conta não da serpente, mas da pandemia. A pandemia que aproximou as famílias, consequentemente os casais, e o amor que os uniu, agora já não é suficiente. Agora já não está mais entre esse casal ou no coração desse casal. Se manifestam as incompatibilidades, a intolerância aparece, a falta de domínio próprio aparece, e viu-se que o amor já está às migalhas, não mais existe. Na verdade, nós sabemos que o fator gerador para isso tudo não é a pandemia ou qualquer outra coisa. O fator gerador é o pecado. É o pecado que está no coração das pessoas. É o pecado que está no coração do homem, no coração da mulher. Aliás, quando Jesus, em Mateus 24:12, ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esta é uma realidade que está presente nesse tempo, queridos. Quando nós analisamos a palavra iniquidade nesse versículo, o sentido dela é o sentido de desregramento, ou seja, um espírito rebelde que não mais se sujeita à autoridade. E no caso do relacionamento conjugal, é aquele espírito que leva a descumprir as próprias promessas feitas ao seu cônjuge por ocasião do casamento, por ocasião da união, da realização da união. Então aqui, o até que a morte os separe, deixa de ser uma ordem recebida de Deus e dá lugar ao desregramento da lei espiritual, daquela que nos diz da vontade de Deus e das suas promessas, das promessas que a Ele fazemos. É interessante, pensarmos nessas coisas, porque quando nós pensamos nisso, nós podemos observar e podemos ver como está a nossa própria vida, o nosso próprio lar, mas ao mesmo tempo observar o lar dos nossos queridos, dos nossos parentes, dos nossos amigos, para que de repente, num certo momento, nós sejamos uma ajuda, seremos uma espécie de socorro para esses lares, para essas famílias, para esses casais. Como sempre foi, o homem continua procurando culpados para as suas desventuras. Como sempre foi, o homem procurando justificar as suas ações pecaminosas diante de Deus. A culpa não é da pandemia, queridos. A culpa é de corações frios, de corações duros,
de corações desobedientes a Deus, e por conta da frieza, cada vez mais o homem procura culpados pelos seus atos. Aquilo que deveria ser uma bênção se tornou um desafio insuportável para a maioria das famílias. Estar lado a lado, estar mais tempo junto com os nossos queridos, com a nossa esposa, com aquelas pessoas que nós falamos ou que verbalizamos que amamos. Parece que isso realmente se tornou uma maldição agora, não mais uma bênção. Por isso é que nós precisamos estar atentos, porque não sabemos ainda quanto tempo vai perdurar esse estado de pandemia, esse estado de reclusão, de confinamento que estamos vivendo, com as tantas restrições que nos são impostas. Então, meus queridos, será que a culpa de fato é dos casais? Não, né? E os filhos, de quem é a culpa? Segundo eles, também, né? A segunda coisa é essa, os filhos, né? Também estou dizendo, né? Talvez que é a pandemia. Tem se notado, né? No meio das crianças, principalmente algumas coisas que por conta das estruturas que existem, até então, né, passavam despercebidas. Se nós olharmos friamente, né? A escola vinha sendo o quê? O porto seguro para muitas crianças. A escola vinha sendo pai e mãe para muitas crianças, procurando suprir a falta de educação no seio familiar. Infelizmente, já de longa data as famílias terceirizaram para a escola as suas responsabilidades. Já de longa data. Aquilo que conhecemos como ideal bíblico agora está sendo desmascarado, porque não foi cumprido na casa, no lar. Quando olhamos lá em Provérbios, no capítulo 22, no verso 6, é um texto que nós sabemos de cor, ensina, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. Algumas versões dizem educa, outras dizem instrui, mas se nós pensarmos, podemos ver que de versão para versão as palavras são diferentes, mas se nós termos e pensarmos em ensino, nos diz da responsabilidade dos pais diante de Deus em dar a boa educação desde que os filhos nascem. Pensarmos na palavra educa, também nos dá essa compreensão do que é dos pais, a ação de promover a educação, que compreende, né, todos os processos institucionalizados, ou não, né, e que veio a transmitir conhecimentos e padrões do comportamento a fim de garantir a continuidade da cultura de uma sociedade. Agora, se pensarmos em instruir, nos diz de formar um espírito de alguém com lições e conhecimentos. Então nós olhamos aquilo que a Bíblia nos diz, e devemos ensinar os nossos filhos, lá em Deuteronômio no capítulo 6, andando pelo caminho, em casa, deitado, sentado, naquilo que nós fizemos. Está aí a responsabilidade. Pensarmos em educa, ensina, instrui, diz a mesma responsabilidade que é de pai e mãe. E agora a pandemia está revelando à sociedade o grau de educação que cada família deu aos seus filhos. E aí a própria família tem experimentado o seu veneno. Infelizmente nós observamos essas coisas acontecendo. Alguns estão dizendo, meus filhos estão insuportáveis, não aguento mais essas crianças. E quantas expressões nós estamos ouvindo também a respeito dos filhos, seu mal educado, sua mal educada. Eu digo, peraí, mas quem é que deveria ter educado essas crianças, esses filhos? Né? Então não é a pandemia o problema. Se os nossos filhos hoje já são essas verdadeiras pestes que muitos dizem, busque descobrir onde você falhou, o que faltou. Ensinar a criança, o filho, no caminho certo é dever dos pais. Não é da escola, não é da igreja, não é da sociedade. Então não culpe a pandemia por ter um lar que fracassou na educação dos filhos. Aliás, antes de culpar a pandemia por conta dos seus filhos, aplique a eles o antídoto do bom comportamento e salve os seus filhos da perdição. Vá lá para o receituário de Provérbios, onde Salomão tem uma infinidade de orientações para isso.
Lá ele está dizendo para os pais e mães: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Provérbios 29:15. Provérbios 23:13 está dizendo lá: não retires a disciplina da criança, pois se a castigares com a vara, ela não morrerá. Você percebe quantas coisas às vezes são negligenciadas? É interessante porque muitas vezes se tira a vara, se tira a disciplina de dentro de casa, porque não se tem tempo para os filhos. Então, ele passa tanto tempo sozinho, sem a nossa presença, então eu não vou disciplinar ele com vara, porque ele tem só esse tempinho com a gente. Se não fosse necessário, Deus teria colocado na sua palavra. Entende? Deus não teria colocado na sua palavra a respeito de disciplina. Este é um tempo que precisa ser resgatado no seio das famílias, algumas coisas que a palavra de Deus nos ensina e que estão ficando distante dos lares cristãos. Meus queridos, como tem falta de vara no meio das famílias. Por isso que nós estamos vendo uma geração de crianças entregues a si mesmo, fazendo o que bem entende, e os pais simplesmente aceitando e permitindo que se forme uma geração desprovida de respeito, de valores éticos e morais que devem ser forjados dentro dos lares, que temem a Deus. Então, no tempo da pandemia, assumam seus erros, vejam de fato onde está o problema. Vejam de fato onde está o problema dentro do seu lar, com os seus filhos. Por outro lado, outros procuram um outro bode expiatório para acusar. Então, a terceira coisa é que para muitos a culpa é do diabo. A culpa é do diabo. Aliás, o diabo é extremamente sagaz. E uma das muitas coisas que eu tenho visto o diabo incutir na mente das pessoas, de uma maneira geral, inclusive, servos de Deus, é que o coronavírus só pega nas reuniões da igreja. Porque a maioria dos membros também trabalha fora, vai ao supermercado, vai ao banco, anda pelas ruas, faz seus passeios, visita seus parentes, pratica suas atividades, como se nada lhe causasse medo. Porém, quando se trata de frequentar a igreja, aí que o diabo tem conseguido sucesso, porque neste ambiente o risco é tremendo. Você percebe isso? Como ele tem sido astuto, como ele tem tido vitórias, entendem como ele está agindo nesse tempo? Também ele é um grande costas largas, porque é mais fácil atribuir a culpa dos nossos fracassos a alguém. E nada mais fácil do que colocarmos sobre Satanás a culpa. Lógico que a afirmativa bíblica que nos diz que o mundo jaz no maligno, em 1 João 5,19, significa que o mundo todo está, de certa forma, sob o controle de Satanás. Isso implica, na verdade, de que todos nós estamos sujeitos à influência do diabo, da tentação, e condenação do pecado, sem o socorro de Deus. Mas, por outro lado, isso não deve ser motivo de explicações desprovidas de base. É muito fácil dizer: foi o diabo que me tentou. Afinal, a Bíblia não diz que ele é como um leão que está ao nosso redor procurando nos tragar? Mas veja bem o que Tiago diz na sua carta, capítulo 1, versos 14 e 15. Mas cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai, seduz, então a cobiça, havendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. É fácil, jogar para o diabo. Não, foi o diabo. Por isso que ele tem costas largas. Eu imagino que ele deve estar falando: Deus, não fui eu não. Não fui eu. Você sabe que não foi. A gente fica pensando,
Como se atribui culpa que não é dele a ele? Nós encontramos tantas justificativas para colocar a culpa na conta de Satanás, na verdade. Mas a mesma Bíblia nos diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, procurando alguém a quem possa tragar. Sede sóbrios e vigilantes. Corroborando com aquilo que o Senhor Jesus nos fala no Evangelho de Mateus, verso 41 do capítulo 26. Vigiem e orem para que não entrem em tentação. Aí a resposta. Aí está a resposta, então. Né? Precisamos estar vigilantes mais e mais a cada dia. Então cabe a mim vigiar. Cabe a mim seguir as orientações de Deus na sua palavra. Cabe a mim não atribuir culpa a quem não tem. Eu preciso olhar para mim mesmo. Porque nós temos uma promessa de Deus na primeira carta de João, verso 18, do capítulo 5. Aquele que nasceu de Deus, primeiro, não vive pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. É fácil, muitas vezes, queremos atribuir culpas dentro desse contexto da pandemia do coronavírus. Não foi este, foi aquele, foi isso, foi aquilo, não é isso? Mas não é assim, queridos. Nós não podemos andar pelo caminho mais fácil de jogar sobre Satanás, né, os nossos próprios erros, a nossa negligência, os pecados que cometemos contra os nossos queridos e que agora tem se aflorado, tem aumentado por conta desse momento. Temos visto com tristeza tantas vezes os noticiários daquilo que está acontecendo. Mas como igreja nós precisamos ir na contramão dessas coisas. Nós precisamos mostrar na palavra de Deus que Deus que permitiu que vivêssemos esse tempo é o mesmo Deus que gera o amor. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, e esse amor nos leva a suplantarmos o mal, a suplantarmos as adversidades, a vivermos acima daquilo que tantas vezes nós queremos colocar como culpa, como culpados. Olhe para aquele texto de 1 Coríntios 13. O amor tudo pode, o amor tudo suporta. É para esse tempo que a gente precisa viver essas coisas, essas realidades. Esse do amor que tudo pode, o amor que tudo suporta, o amor que vence o mal. E nós precisamos vestir essa roupagem do Evangelho de Deus, essa couraça da justiça, como Paulo fala aos Efésios, para vivermos nesse tempo. As nossas lutas, quer dentro das nossas casas, quer por onde andarmos. É preciso que nós estejamos atentos, amados. Então a culpa de tudo que está acontecendo, amados, não é da pandemia. Não é da pandemia. Então não coloque essa culpa, não coloque, né, sobre o diabo, não, também. É preciso que nós possamos olhar de forma diferente. Então não atribuamos, né, quer seja na pandemia, ao próprio diabo, as nossas falhas que têm se escancarado neste tempo, que têm sido notadas neste tempo. Cabe a nós reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos erros, buscar em Deus a correção para isso, para o nosso bem e para a luz, né, a luz daquilo que nós conhecemos que é a vontade de Deus. E possamos então andar e passar esse tempo conforme Deus também nos recomenda através da sua carta a Tito, lá no capítulo 2, os versos 11 a 13, diz lá: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, e ensinando-os para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo, né? Outra versão diz: vivamos neste século, né, de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Olha a recomendação que ele tem dado aqui para
nós vivamos esse mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, esperando a volta, esperando o momento, né, da glorificação e glória do grande Deus e Salvador das nossas vidas, o Senhor Jesus. Por isso que é um tempo diferente o que nós estamos vivendo, é um tempo em que nós sim precisamos confessar a Deus os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos comportamentos em relação à nossa família, sejam pais ou sejam filhos. Todos nós temos culpas e hoje Deus está propiciando esse tempo de reflexão para todos nós. E esse tempo é para que a gente possa se corrigir verdadeiramente. Primeira carta de João 9 está dizendo lá muito claro que nós devemos fazer nesse tempo constantemente, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. É o nosso Deus que está oferecendo para a igreja um tempo diferente, um tempo em que nós precisamos reconsiderar os nossos próprios caminhos, as nossas próprias atitudes, as nossas maneiras de nos tratarmos, as nossas maneiras de vivermos a realidade do reino de Deus dentro das nossas casas, como famílias que somos. E aí Tiago fala lá no capítulo 5, no verso 17. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. É interessante porque quando eu olho para esse texto, eu fico pensando que nós precisamos praticar mais isso, confessar os nossos pecados uns aos outros. E é um sentido de reconhecer o meu erro aqui diante do meu irmão, do meu querido, do meu familiar, daquele que caminha lado a lado comigo. Então, confessar no sentido de eu reconheço que eu errei contra você, eu reconheço que eu falhei contra você, eu reconheço que eu te ofendi, que eu te magoei, assim por diante. Confesse dessa forma para que você seja curado da amargura e de tantas doenças que se instalam na vida daqueles que não buscam esse perdão, não buscam essa linha dentro dos seus lares, onde o amor precisa estar lado a lado com o perdão. Precisa andar na mesma direção, para que nós também não venhamos a virar estatísticas daquilo que tem sido a tristeza desse tempo, das separações e das famílias sendo aniquiladas. Então, meus queridos, este é um tempo de nós vivermos a realidade do reino de Deus entre nós de uma maneira diferenciada. Convide Jesus para ser o primeiro dentro da sua casa e as coisas começarão a mudar. Convide Jesus para ser o primeiro em todas as suas atitudes e as coisas vão mudar. Convide Jesus para estar ao teu lado todos os dias. Aliás, Ele diz que sempre estará conosco, todos os dias. Mas muitas vezes, por conta da do nosso pecado, dos nossos erros, nós simplesmente afastamos Jesus do nosso lar. Dizemos: sai daqui, não quero você comigo agora. Tantas vezes nós fazemos isso, porque queremos viver do nosso jeito, sem considerar a vontade dele para as nossas vidas, para os nossos lares. Entende? Esse tempo é um tempo de grande reflexão. Deus tem nos oportunizado isso. Deus tem nos oportunizado através desse isolamento social, que nós possamos reencontrar valores perdidos dentro dos nossos próprios lares. Você entende? Faça isso. Procure reconstruir aquilo que foi desfeito um dia, quem sabe. Tantas famílias, tantos casais, debaixo do mesmo teto, mas literalmente separados pelo pecado. É tempo de unir novamente, é tempo de juntar novamente, para a glória do nosso Deus. Que Deus nos ajude, amados. Que Deus nos dê graça
que Deus nos dê sabedoria para buscarmos em Deus as respostas e a solução para as nossas dores deste tempo. Amém? Nós vamos continuar adorando o nosso Deus, cantando da graça de Deus e de seu infinito amor. Depois nós vamos estar orando pelas famílias, orando pelos nossos lares. Fiquemos de pé mais uma vez, amados, e vamos cantar. Talvez você que está aqui, ou mesmo você que está na sua casa assistindo, ainda não tenha reconhecido esse grande amor de Deus, essa graça incomparável que traz salvação, que transforma, que restaura vidas, restaura lares. Eu quero convidar você nesta noite a que você, onde estiver, seja aqui no seu lar, faça um propósito com Deus agora, de consagrar o seu lar a Deus, de consagrar a sua vida a Deus, de colocar o Senhor Jesus como o primeiro. Se Ele não for o primeiro, nada mais tem valor, nada mais serve neste mundo. É preciso que Ele seja o primeiro. É por isso que você precisa
reconhecer diante de Deus que precisa desse Jesus, dessa graça salvadora do Senhor Jesus. Entenda, entregue sua vida ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará. Ele sabe bem o que se passa dentro de cada lar, no coração de cada um de vocês, de cada um que está ouvindo esta palavra. E é só Ele que pode trazer respostas e solução. Por isso, então, permita que o Senhor Jesus seja o primeiro. Entregue a sua vida a Ele, confie tudo a Ele. Deixe o amor dele inundar em sua vida, em seu coração, no seu lar, para restaurar, quem sabe, o seu casamento, o seu relacionamento com o seu cônjuge, com os seus filhos. É para isso, quem sabe, esse tempo que Deus está permitindo que vivamos nesse isolamento, nessa restrição. É para isso, quem sabe, que Deus tem dado oportunidades a você que está ouvindo. Mas não perca essas oportunidades. Não deixe elas passar. Entenda que o Senhor Jesus quer transformar por inteiro o seu lar, o seu viver. Faça isso agora. Não perca essa oportunidade que está sendo trazida a você na noite de hoje. Está sendo oferecida a você nesta noite. Eu não vou convidar você que está aqui a fazer isso publicamente, mas faça isso, você e Deus, nesta hora. Você e Deus, esse propósito. Coloque isso no seu coração. Não prometa a mim, pastor, mas prometa a Deus buscá-lo mais, entregar todas essas demandas e todas essas dificuldades a Ele, e viva a realidade de um novo tempo com Deus em sua família, em sua própria vida. Senhor Deus e Pai eterno, louvado e exaltado seja o teu santo nome, ó Deus, pela tua palavra que foi trazida nesta noite, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a reconsiderar os nossos caminhos, a reconhecer os nossos erros, ó Deus, e que o perdão venha fluir em nossos corações, ó Deus, para o nosso próprio bem e para o bem daqueles que amamos, ó Pai. Esteja abençoando, ó Deus, aqueles que estão em seus lares, que estão agora, ó Deus, ouvindo, ó Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo que está agindo aqui neste lugar também esteja agindo sobre suas vidas, onde quer que estejam, ó Pai. Querido Deus e Pai eterno, obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra trazida e pregada nesta noite, ó Deus, que ela possa nos confrontar como tu desejas, ó Deus, para este tempo, ó Deus, para uma reflexão mais profunda, Senhor Deus, sobre as nossas próprias vidas e a nossa caminhada contigo, ó Pai. Obrigado, Pai, por podermos estar aqui na noite de hoje, por esses momentos passados, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, e entregamos o restante deles ainda a Ti, na graça e no amor do Senhor Jesus. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Nossos avisos da semana, programação normal na quarta-feira, né, nosso culto de oração. No domingo, pela manhã, às 8 horas, nós temos o programa na Rádio Princesa, Boas Novas, transmitido pelo Facebook também pelo YouTube, pela página da igreja, nós temos lá, e ele fica à disposição, né? Se você não assiste ao vivo no momento que está sendo transmitido, mas depois você tem a oportunidade de acompanhar a mensagem também que é trazida nesse programa, que é bênção para muitas vidas pelo mundo afora, porque alcança não só, né, os limites das fronteiras brasileiras, mas vai além. Tem pessoas de vários lugares que estão ouvindo, estão vendo e acompanhando. Então, uma bênção vermos isso. Às 9h45, a nossa escola bíblica dominical, e aqui fica o convite, né, para você que ainda não tem apreciado esses momentos de estudo, de aprendizado da palavra de Deus. Eu posso dizer que tem sido maravilhoso cada estudo, cada domingo que aqui estamos. Tem sido para uma grande edificação das nossas vidas as lições que estamos estudando como escola bíblica dominical. O nome já diz, escola, para aprendizado da palavra de Deus, para crescimento na palavra de Deus. E é tão pouco tempo, né? Só 1h15 que nós estamos aqui a cada domingo pela manhã. Então, separe só 1h15 para esse compromisso também com Deus, né? E também às 19 horas, nosso culto de adoração, como tivemos hoje, normal, né? Graças a Deus que podemos estar reunidos presencialmente. Então, o convite a você que está em casa
você pode vir também. Você pode estar aqui conosco também. Nós estamos obedecendo as restrições que são impostas pela própria saúde, nós bem conhecemos, né? E assim a gente pode se reunir sem temor algum, porque aqui não é um lugar onde o coronavírus, a pandemia está presente, não para pegar você não. Qualquer lugar onde você estiver poderá acontecer. Então não coloque isso no coração como falamos nessa mensagem hoje. Ok? Vamos fechar os nossos olhos ouvindo o pós-lúdio e assim estamos encerrando esse momento de adoração ao nosso Deus. Deus a todos abençoe. Uma semana na paz e na graça do Senhor Jesus.